Março de 1986. Eu estava em nossa cozinha em Modena, limpando o leite que o Matteo tinha derrubado no chão, quando o telefone tocou. Era uma daquelas ligações que mudam a história antes mesmo dela ser escrita. Do outro lado da linha, uma fonte minha na França, com a voz trêmula. O Frank sofreu um acidente. Ele capotou o carro voltando de Paul Ricard. Dizem que ele não vai andar nunca mais. Eu gelei. Frank Williams não era apenas o dono da equipe onde meu amigo Nelson Piquet ia correr. Ele era o fiador do contrato. O Nelson tinha assinado com a Williams sob uma promessa clara. Você é o número 1. O Nigel Mansell é o escudeiro. Mas com o Frank tetraplégico em uma cama de hospital, o comando da equipe caiu nas mãos de Patrick Head, o diretor técnico. E Patrick era inglês. Ele amava o Nigel Mansell. Eu liguei para o Nelson imediatamente. Ele estava no Rio, se preparando para a abertura da temporada. A resposta dele foi fria, daquele jeito Piquet de ser. Vira-lata, o contrato é papel. A pista é verdade. Se eles quiserem me sacanear, vão ter que fazer um carro muito bom, porque eu vou pilotar com ódio. Ali, antes da primeira largada, a guerra civil começou. A Williams tinha o melhor carro do mundo, o FW11 com motor Honda Turbo. Era uma nave espacial. Mas dentro da garagem havia um muro invisível. De um lado, os mecânicos do Mansell, o leão inglês, amado pela torcida e pela equipe. Do outro, o Piquet, o brasileiro genial, mas visto como um intruso que ganhava mais dinheiro. Eu, como correspondente da Globo, sabia que meu trabalho aquele ano não seria narrar corridas, mas narrar um divórcio litigioso a 300 por hora. Abertura da temporada em Jacarepaguá. O calor era uma entidade física, pesado, úmido. O Galvão Bueno estava elétrico na cabine. O Brasil tem 2 favoritos, vira-lata. Piquet na Williams e Senna na Lotus. E ele tinha razão. A Lotus 98T do Senna, agora com motor Renault e câmbio de 6 marchas, era linda e rápida. Mas o Senna ainda lutava contra o consumo de combustível. A corrida foi um massacre patriótico. O Nelson Piquet venceu com a Williams e o Ayrton Senna chegou em segundo com a Lotus. Dobradinha brasileira. A imagem dos dois carregando a bandeira do Brasil juntos foi vendida como a união do esporte. Mas eu sabia a verdade. Nos bastidores, a tensão era palpável. O Senna olhava para a Williams do Piquet com inveja técnica. O Piquet olhava para a Lotus do Senna e via um rival que não respeitava hierarquias. Enquanto o Brasil celebrava, a Giulia, minha esposa, vivia um pesadelo silencioso. A Ferrari F1/86 era um desastre. O carro era pesado, aerodinamicamente ineficiente. Eles o chamavam de caminhão. Eu a encontrei atrás dos boxes, suja de graxa, com olheiras profundas. O Michele Alboreto está pilotando uma bigorna vira-lata. Ela me disse. Enquanto vocês brasileiros voam, nós italianos estamos cavando um buraco. Aquele contraste doeu. O meu país vivia a era de ouro. O país dela, e agora do nosso filho, vivia a idade das trevas. Eu voltei para o hotel com a alegria da vitória do Piquet, mas com o coração apertado pela derrota da mulher que eu amava. Precisamos falar sobre o que eram os motores de 1986. A juventude de hoje vê os números, mas não sente o cheiro do medo. Em configuração de corrida, os motores Honda, BMW e Renault tinham cerca de 900 cavalos, mas na classificação, eles viravam monstros. A BMW, que fornecia para a Benetton, a nova equipe do Gerhard Berger, criou o motor mais potente da história da F1. Eles usavam uma turbina do tamanho de uma panela de pressão industrial. A pressão do turbo era livre. Isso significava que eles giravam o parafuso da válvula wastegate até ela travar.
Estima-se que aqueles motores geravam 1.400 cavalos. Ninguém sabia ao certo, porque os dinamômetros da época quebravam quando passavam de 1.200. Eu conversei com o Gerhard Berger em Zeltweg. Ele me disse, com os olhos arregalados: vira-lata, quando a turbina enche na reta, você não dirige, você mira. As rodas patinam em quarta marcha a 280 por hora. Era uma insanidade. O Senna era o rei disso. Ele fez 8 pole positions naquele ano. Ele pegava aquele monstro da Lotus, colocava pneus de chiclete que duravam 2 voltas e fazia voltas que desafiavam a física. Ver o Senna classificar em 1986 era como ver alguém dançar na beira de um vulcão. Era lindo, mas você sabia que a morte estava a um erro de distância. Agosto de 1986. Hungaroring. A primeira corrida atrás da cortina de ferro. A pista era travada, suja, parecia um cartódromo gigante. Era território da Lotus do Senna, que era ágil, e ele largou na frente. Mas o Piquet estava mordido. O Nigel Mansell estava liderando o campeonato, porque a Williams continuava dando preferência velada ao inglês. O Nelson precisava provar que era o macho alfa. O que aconteceu na volta 57 entrou para a história como a maior ultrapassagem de todos os tempos. O Piquet veio na reta principal, colou no vácuo do Senna. O Ayrton defendeu por dentro, o lado sujo. O Piquet jogou por fora. Freou lá onde o diabo perdeu as botas. A Williams entrou na curva derrapando nas 4 rodas, de lado, como um carro de rally no asfalto. Enquanto ele controlava a derrapagem com uma mão, ele mostrava o dedo médio para o Senna com a outra. Bom, essa é a lenda. O Nelson jura que estava apenas segurando o volante com força. Eu estava na cabine e o Galvão ficou mudo por 1 segundo antes de explodir. Foi a demonstração definitiva de controle de máquina. Ali, o Piquet disse ao mundo: o garoto é bom, mas eu sou o professor. Nos boxes, até os mecânicos da Ferrari pararam para aplaudir. A Giulia me olhou e sorriu. Isso não é engenharia, vira-lata. Isso é arte. Naquele dia, a Hungria viu que a liberdade não era política. Era um carro de F1 dançando no limite da aderência. Mas nem a genialidade na Hungria salvou o clima na Williams. A equipe estava rachada. O Frank Williams voltou aos boxes em uma cadeira de rodas, mas ele não tinha mais a força para comandar os egos. O Patrick Head deixou o Nigel Mansell e o Piquet tirarem pontos um do outro. Enquanto a McLaren trabalhava 100% para o Alain Prost, a Williams deixava seus 2 pilotos brigarem como cães famintos. Eu via isso de perto. O Nelson instalou seu próprio rádio no box, criptografado, porque desconfiava que os engenheiros do Mansell ouviam o acerto do carro dele. Ele parou de compartilhar a telemetria. Vira-lata, eu estou dormindo com o inimigo, ele me dizia nos jantares. Ele começou uma guerra psicológica. Chamava a esposa do Mansell de feia na imprensa. Dizia que o Mansell era um estúpido veloz. Era jogo sujo, mas era a única arma que ele tinha contra uma equipe que queria um campeão inglês. O resultado dessa arrogância da Williams foi matemático. Eles tinham o melhor carro, ganharam o Mundial de Construtores com facilidade, mas chegaram na última corrida com o campeonato de pilotos aberto entre Mansell, Piquet e Prost. O Prost, com seu carroça da McLaren, comparada à Williams, chegou vivo na final apenas recolhendo os cacos da briga dos 2 gigantes. A arrogância britânica estava prestes a cobrar um preço caríssimo. Novembro de 1986. Austrália. O fim do mundo. O circuito de rua de Adelaide era uma festa, mas o clima no paddock era de velório. A matemática era simples. Mansell era o favorito, precisava apenas de um 3º lugar. Piquet e Prost precisavam vencer e torcer contra o inglês. A Goodyear trouxe pneus especiais para a decisão. Eles garantiram: podem ir até o fim sem trocar. A Williams acreditou. A McLaren, sempre desconfiada,
planejou uma troca. Eu estava no grid, entrevistando o Piquet. Ele estava relaxado, quase zen. Vou acelerar até o motor explodir, ele disse. O Senna fez a pole, mas o motor Renault da Lotus, como sempre, quebrou no início da corrida. Sobraram os 3 tenores. O Keke Rosberg, que fazia sua despedida, liderava a prova como um louco, ajudando o Prost. O Piquet estava em segundo, pressionando. O Mansell estava em terceiro, tranquilo, com a mão na taça. O título era dele. A Williams já tinha preparado as camisetas de Mansell campeão. Eu vi a caixa com as camisas escondida no fundo do box. A Giulia, que veio comigo para a Austrália deixar o Matteo com uma babá no hotel, me disse: eles estão cantando vitória antes da bandeira vira-lata. Os deuses da corrida odeiam isso. Volta 63 de 82. A reta Brabham em Adelaide. Nigel Mansell a 290 km por hora. De repente, um estouro. O pneu traseiro esquerdo do Mansell não furou. Ele explodiu. Desintegrou-se. O carro de 1,5 toneladas de pressão aerodinâmica bateu no chão, soltando um show de faíscas que parecia fogos de artifício. O Mansell lutou com o volante para não bater no muro e morrer. Ele parou na área de escape. O título dele tinha evaporado em uma nuvem de borracha e Kevlar. O box da Williams entrou em pânico. Se o pneu do Mansell explodiu, o do Piquet, que estava com o mesmo desgaste, seria o próximo. Eles chamaram o Nelson para o box desesperadamente. Box! Nelson! Box! O Nelson entrou. Ele teve que trocar os pneus. Ele perdeu a liderança para quem? Para ele, Alain Prost. O professor, com seu motor Porsche econômico e sua estratégia perfeita, assumiu a ponta. O Piquet voltou com pneus novos, voando baixo. Ele tirava 2, 3 segundos por volta do Prost. Faltavam 15 voltas. Foi a perseguição mais dramática que eu já vi. O Nelson estava possuído. Ele queria aquele tri. Mas o Prost era de gelo. Ele calculou o combustível até a última gota. O computador de bordo da McLaren mostrava 0 na volta final. Prost cruzou a linha de chegada campeão. O Piquet chegou 4 segundos depois. O Alain Prost parou o carro logo depois da linha de chegada. O combustível tinha acabado exatamente ali. Ele desceu do carro e nem conseguia levantar o troféu de tão exausto. Ele tinha vencido os 2 carros mais rápidos da galáxia com uma carroça bem ajustada e um cérebro privilegiado. Eu fui ao box da Williams. Parecia um funeral. A esposa do Frank Williams chorava. O Patrick Head olhava para o chão. Eles perderam um campeonato ganho porque deixaram seus pilotos brigarem até a morte e confiaram cegamente em um pneu. O Piquet passou por mim, tirou o capacete e piscou um olho. Vira-lata, a gente perdeu, mas foi divertido ver a cara dos ingleses. Ele sabia que tinha perdido o título, mas tinha derrotado o Mansell. Para o ego do Nelson, aquilo era um empate técnico. Eu encontrei a Giulia e fomos jantar em um restaurante no porto de Adelaide. Ela estava feliz pelo Prost, afinal era um motor Porsche, não inglês. A arrogância perdeu hoje, ela disse. 1986 foi o ano em que a F1 atingiu o auge da potência e o fundo do poço da política. Enquanto voávamos de volta para a Itália, com o pequeno Matteo dormindo no colo da Giulia, eu escrevi meu texto final para o Galvão. 1986 foi o ano das bestas de 1.400 cavalos. O ano em que o Senna virou realidade. O ano em que o Piquet fez a ultrapassagem do século. E o ano em que o Prost provou que a mente vence o motor. Mas foi também o fim de uma era. A Lotus preta e dourada, a pintura mais linda da história, ia desaparecer para dar lugar ao amarelo da Camel em 87. O Frank Williams nunca mais andaria. E a inocência? A inocência tinha ficado naquela reta de Adelaide, misturada com os pedaços de borracha do pneu do Mansell. O que vinha pela frente em 1987, o Piquet já tinha avisado. Ano que vem,
Eu não vou ser bonzinho. Ele ia exigir o status de número 1 na marra. E o Senna teria, finalmente, o motor Honda na Lotus. A guerra de 86 foi civil. A de 87 seria mundial. E eu, o vira-lata de Módena, estaria lá para contar cada cicatriz.